divisão existe entre... No mercado chinês, se calhar é curioso perceber o que é que na China os clubes procuram, que os jogadores... Eu comecei a trabalhar naquele mercado em 2010 e podemos dizer que a transformação do futebol e do mercado chinês desenvolveu muito nos últimos 7 anos. Se tu fizeres um paralelismo ao que aconteceu à economia chinesa, podes compará-la com o que aconteceu em termos de futebol, do desenvolvimento. Antigamente, a China, até à década de 80, a força estava nas pessoas, não é? E é por isso que havia a população, o número de habitantes era enorme. Mas tinha um grande problema, não tinham infraestruturas, não é? Não tinham hospitais, não tinham escolas, não tinham rede viária, não tinham nada. Isto acontece a mesma coisa como ao futebol, em que, passado um tempo, em termos de país, houve uma mudança brutal, foi quando a China se abriu para o mundo, em que eles disseram, agora vamos começar a tornar este país capaz de alimentar, primeiro internamente, as pessoas que aqui temos. E veio aí o fenómeno do filho único, que já vamos perceber onde é que quero chegar, em que foi proibido praticamente cada casal ter mais que um filho. Pronto. O que acontece no futebol é a mesma coisa. Eles tinham as pessoas e não tinham infraestruturas. Mas aconteceu este fenómeno, se comparares de 2010 para 2017, o número de escolas de futebol existentes hoje na China anda à volta dos 14 mil escolas. O objetivo deles é chegar às 100 mil, é ter uma escola por cada 10 mil habitantes. E eles estão agora claramente a perceber que a questão do desporto coletivo, porque a China sempre foi uma potência ao nível do desporto individual, e aí a questão, a questão social do filho único, não é? Porque o chinês, desde miúdo, nunca se esteve habituado a partilhar. E tu, quando não partilhas, não fazes esportes coletivos. Isto é normal, está intrínseco nas sociedades. E eles são fenómenos no badminton, no ténis de mesa, na ginástica individualizada, porque eles dependem deles próprios. Então começam a treinar desde miúdos, porque só dependem deles, o pai leva-os ao treino e eles não precisam de partilhar absolutamente nada com ninguém. E depois acontece o fenómeno que o desporto, e o futebol neste caso, começa a desenvolver e eles começam a perceber que há algo que tem que fazer. Eu lembro-me em 2010 que tu chegavas a um clube de futebol em que não havia absolutamente nada ao nível do scouting e ao nível da informação do jogador externo. O YouTube é bloqueado, não tinham acesso aos vídeos. O iScout, eles não sabiam o que era o iScout. Então tu chegavas a um clube e tinhas um clube que precisava, por exemplo, de um defesa central, tinhas 20 defesas centrais a treinar ao mesmo tempo, estrangeiros, e depois dali eles viam durante uma semana quem era o melhor jogador para eles contratarem. Hoje em dia isso já não acontece. Hoje em dia eles já têm as ferramentas e já estão apetrechados de todo tipo de informação e já vão muito mais monitorizados exatamente do alvo que querem. Isto houve uma evolução enorme nestes últimos 7 anos. Agora, obviamente que há um investimento muito grande. Se me perguntar se eu acho que o objetivo da China ser campeã do mundo, se vai ser possível, sinceramente acho que não. Mas se me perguntar se acho que eles poderão atingir o nível de excelência ao nível da Confederação Asiática, acho que sim. Porque hoje em dia, se tu comparares a posição da China naquele mercado, estamos a comparar, por exemplo, a China ou uma Grécia de 2004, por exemplo, em que ninguém imaginaria que a Grécia pudesse ser campeã da Europa, porque está a um nível, em termos europeus, muito mais baixo que as grandes potências europeias, e a China, neste momento, está a um nível, se fizermos um paralelismo, ao nível de uma Grécia. Mas o que eles querem, o que eles pretendem, é começar a fazer o que fizeram nas outras modalidades, é pôr a trabalhar os miúdos desde os 4, 5, 6, 7 anos, coisa que até então não acontecia. No futebol eles começavam a jogar futebol com 16 anos. Mas, Pedro, eles
essa formação que está a ser feita, mas ao mesmo tempo eles procuram a ajuda do agente para os ajudar também a levar os jogadores para melhorar. Procuram não só a nível dos jogadores, como também ao nível de toda a área do profissional de futebol. E nós temos lá muito treinador, fisioterapeuta, tudo, scouter, temos tudo, todas as áreas que abrangem o futebol, nós temos lá, por exemplo, pessoas portuguesas a trabalhar. Nós fomos campeões da Europa de ténis de mesa e fizemos uma coisa, fomos buscar um treinador chinês. Eles percebem que para atingir o nível de excelência têm que ir buscar o que eles não têm. E o que eles não tinham até este momento era a parte do conhecimento. E eles pedem-nos a nós. Primeiro é preciso haver confiança. É preciso que há uma relação de 7 anos. E a seguir eles acreditam naquilo que nós lhes poderemos oferecer. E eles têm a clara noção que a importação de profissionais na área do futebol os vai ajudar muito a desenvolver a modalidade. E tu vês que os últimos treinadores, selecionadores nacionais foram todos estrangeiros. Tens o Alain Perrin, que era francês, tens o Camacho, que é espanhol, tens agora o Marcelo Lippi, tens o Ariane, que foi holandês, agora tens o Marcelo Lippi, e eles sabem perfeitamente, e o Marcelo Lippi agora está a fazer um trabalho mais facilitado do que tiveram os outros, porque em termos governamentais foi instituído que a prática do futebol entra como disciplina obrigatória no ensino primário e no ensino secundário, e eles aí conseguem ter claramente, começam a ter matéria-prima, porque eles têm pessoas, agora eles não sabiam como é que haviam de capitalizar o investimento que tinham, porque ali falta de dinheiro, isso não é o problema, havia falta de conhecimento. Agora, as coisas estão claramente diferentes. Tu para teres uma ideia, ali, aquele país, tens academias com mais de 100 campos relevados. Qual é a academia do mundo que nós conhecemos que tem mais de 100 campos relevados? Se calhar não conhecemos nenhuma. Claro. Não é? Agora, eles lá em termos de infraestruturas têm tudo. Há aqui pessoas que já lá estiveram, que trabalharam lá e que conhecem perfeitamente aquela realidade. Agora, a parte do conhecimento de base eles não a tinham, mas tiveram a humildade suficiente para perceber que têm que recorrer a conhecimento externo para conseguir desenvolver as valências daquele país. Eu pegava nessa academia com 100 campos relevados, que deve ser uma coisa maior que a Ilha da Madeira. Vou falar aqui com o Manis, que ontem era jogador, hoje é investidor do Camacha. Como é esta passagem de um plano para o outro e a visão Antes de mais, bom dia. A diferença não é muita, mas há algumas situações de realçar. Quando és jogador, obviamente que não tens a noção do que é um gestor. E neste campo preferi investir numa equipa da CNS onde pudesse ao mesmo tempo aprender essa função, onde também um clube onde pudesse me dar alguma liberdade de trabalhar e explorar aquilo que aprendi também como jogador, e juntou-se o útil ao agradável. Obviamente todos os investidores ou todos os empresários, intermediários, digamos assim, gostam de clubes que não têm dívidas. E eu felizmente encontrei um clube que não tinha dívidas, um clube esse que me deu a possibilidade de trabalhar, e quando eu digo ao mais alto nível, porque temos umas condições fantásticas. O Camacha é um clube que tem 3 campos de futebol, 2 relevados, um sintético, umas instalações que muito melhores que algumas equipas da segunda liga. E também o que é que o investidor gosta? Gosta, para se investir num clube, às vezes prefere um clube que não tenha adeptos. E neste caso também juntou-se o útil ao agradável. Eu explico isso porquê? Porque deixam de trabalhar, deixam de explorar aquilo que tu aprendeste ao longo da tua carreira, e o clube Camacho e também o próprio governo da Madeira me incentivou a que pudesse desde já começar um projeto que espero que dure por muitos anos. Obviamente é diferente, porque quando tu jogas futebol, basicamente pensas 1h15, 1h30 de treino, depois vais para casa,
vais estar com a tua família, com os teus amigos, e ali não, ali tens que estar 24 horas atento a tudo o que se passa. E para estar atento tens que viver perto do clube onde tu investiste, porque para combateres, digamos assim, e detectares algumas lacunas que esse clube tem. E eu encontrei, obviamente, um clube fantástico numa parte, mas ao mesmo tempo desorganizado, sem projeção a nível não só na Madeira, mas também no continente, já para não falar na Europa. E ao mesmo tempo quiseram, quando me convidaram, foi mais para isso, para dar projeção em termos esportivos, obviamente financeiros, como é óbvio, mas catapultar a Camacha para outros voos, porque a Madeira tem uma ilha fantástica, tem muitos estrangeiros, muito turismo, vive praticamente do turismo, tem pessoas que estão a investir não só no futebol, mas em termos de mobiliário e noutras áreas em que também, com modéstia à parte, com o nome que eu iria levar para a Camacha, iria dar outra dinâmica, digamos assim, ao próprio clube e também à ilha. Baixo ao Ronaldo, ok, mas em outras situações que eles queiram apostar, que leve também gente à Madeira com esse intuito de valorizar a ilha e a área onde nós vamos investir. Então juntou-se o útil ao agradável. É uma aposta minha, uma aposta pessoal. Nós também temos que sair um pouco da nossa zona de conforto, temos que acreditar em nós. Sempre fui uma pessoa positiva. É um risco, obviamente, calculado ou não. Neste momento não está isso em causa. O que está em causa é trabalhar, é ter confiança. Já há mais sócios? Não há sócios da Camacha, sim. Sócios da Camacha, sim. Sabes, com isto no futebol, quando ganhas, aparecem sempre pessoas a apoiar. E em todas as áreas, o mais importante na vida é o relacionamento humano. E ali, estar próximo das pessoas também ajuda muito a trazer adeptos ou sócios, como queiras chamar, para dar mais força à Camacha, para desprojetar, quiçá, a uma segunda liga. E eu aproveitava desta palavra projetar para passar aqui ao Alodeco o dia e para lhe perguntar, neste novo papel, como é que é projetar o jogador, fazer a ligação entre o jogador de um clube para o outro, projetando, se calhar, de um clube de menor dimensão para outro de maior dimensão. Olá, bom dia a todos. É difícil, não, como eu digo, o futebol é um meio, por vezes, para mim, que é a coisa mais fantástica, foi todos os anos que eu vi enquanto jogador. Continuo vendo futebol com a mesma paixão enquanto jogador. Às vezes, trabalhar com jogadores não é uma tarefa fácil. Vivemos num mercado competitivo, onde tem bastante gente trabalhando, gente com competência também. Juntar o sonho de um jogador, né, que no fundo você trabalhar com um jogador, todos eles têm sonhos, todos eles têm as ambições. Conseguir de alguma forma ser parte disso, eu acho que é a coisa mais bonita dessa profissão. Às vezes, por vezes, é um meio onde se falam coisas que não condizem com a realidade, mas eu acredito que quem trabalha nessa área, o prazer e a sensação é de triunfar junto com o jogador, porque acho que todo o trabalho é feito por ele e o nosso trabalho é, no fundo, trabalhar para que ele consiga realizar os sonhos e as ambições. Não é fácil, como eu falei, é um mercado totalmente, nesse momento, estamos aqui no Congresso Scouting, onde toda a informação chega ao tempo inteiro. Talvez hoje, para os jogadores, a dificuldade e a facilidade estão ao mesmo tempo, porque é mais difícil, porque os clubes todos estão informatizados, os clubes têm informações dos jogadores, estão monitorizados o tempo todo. A informação é mais rápida, né? Eu sou do tempo ainda da cassete, que tinha que levar para ver. Hoje os clubes têm informação, conseguem analisar os jogadores melhor, por isso talvez a oportunidade é maior, mas a concorrência com certeza é maior. A facilidade com que os clubes hoje sabem, conhecem os jogadores, seja fora, seja aqui, os clubes fora, os clubes em Portugal, a informação que tem, ela é muito maior. Agora, é o que eu volto a repetir, é o lado bom, como eu falei, meu lado de jogador é o que fala mais alto.
quanto fui. Conseguir ajudar, conseguir ser parte desse processo é algo que no final te dá satisfação plena. Portugal continua a ser um bom país de entrada para um jogador, por exemplo, que vem do Brasil? Portugal continua sendo incrível como tem a capacidade de formar jogadores de qualidade. Vemos as seleções todas. Continua sendo uma porta aberta para os jogadores brasileiros pelo fato que nós já sabemos não contarem como comunitários. A ligação óbvia que existe entre os dois países. Com certeza não é fácil, porque principalmente no Brasil os clubes hoje, os jogadores ganham bem, os salários são altos, a média salarial é um pouco superior ao que é em Portugal. Por isso tem que se encontrar, como eu falei, os clubes conseguirem encontrar esse equilíbrio, conseguirem achar os jogadores antes. Esse é o grande desafio, talvez, dos clubes portugueses, de conseguir antecipar situações, de conseguir ir atrás de jogadores que as pessoas não conheçam tanto e que consigam depois vir a serem jogadores importantes. E isso, o papel do agente, com certeza, do intermediário é fundamental, porque mesmo os clubes estando, como eu falei, totalmente formatizados, com conhecimento, às vezes há aqueles jogadores que não conhecem, que talvez o agente consiga ajudar, e eu acho que essa é a nossa função. Pedro, ajudar é função do agente, mas muitas vezes esse papel do agente, do empresário, é muitas vezes apresentado de uma forma diferente à opinião pública, como alguém que só quer ganhar dinheiro na negociação de um jogador, na transferência de um jogador. Sim, é a mesma coisa que eu te perguntar, também é a mesma função de um jornalista, é dar notícias também para ganhar dinheiro e tirar o melhor partido disso, obviamente. Sim, mas agora, é dito de uma forma, com uma conotação negativa. Isso é um estigma que se cria muitas das vezes, mas em todas as áreas, como na tua, há bons e maus profissionais. E depois há os intermediários, depois há aqueles que exercem a sua profissão da forma mais digna e que gerem, de facto, a carreira do jogador. Não é? Porque isso aí, tu não tens que estar... Há agentes que só aparecem no momento de uma transferência, não é? E há agentes que aparecem durante o processo todo do crescimento do jogador e principalmente quando o jogador está num momento menos bom. Não é? Agora, esse deve ser o nosso papel. Isso não é algo que tenha que vir nos livros e é muito bonito e é muito fácil de se dizer, mas sabemos que grande parte exerce a sua função da melhor forma possível, mas o que eu digo, o futebol é a maior indústria do mundo. Não é? O futebol é a maior indústria do mundo e as pessoas olham sempre para o intermediário, já lhe mudaram não sei quantas vezes o nome, também se calhar por causa disso, não é? Porque fica mal. Mas o futebol não é mais, ser agente de um jogador de futebol não é mais ou menos do que ser um agente de um cantor ou de um ator. Não é? E aí ninguém toca, aí ninguém muda regras absolutamente nenhumas. Deixam estar as pessoas à vontade, eles podem ganhar o dinheiro que quiserem, podem ter o protagonismo que quiserem, que aí acham normal porque o agente da Beyoncé está no topo e é uma coisa fantástica. Quando é um jogador de futebol, quando é um agente de um jogador de futebol, cria-se todo tipo de limitações, todos os anos há uma burocracia, uma regra nova ao qual nós temos que nos adaptar, mas estamos cá para isto e vamos dar sempre a resposta necessária, porque verifica que o jogador e o futebol desenvolveu muito mais após a profissionalização, principalmente a profissionalização dos agentes. É que o agente não aparece só quando é para assinar o contrato, não é? Obviamente. É preciso acompanhar o jogador, se calhar em momentos em que ele não está tão bem. Se paraste, eu nunca joguei com eles. E nunca joguei com eles por uma razão simples, porque não tinha a capacidade deles. Isso é normal. Não é? E por isso, eles devem estar dedicados àquilo que melhor fazem e nós temos que estar dedicados àquilo que sabemos fazer ou tentamos fazer e tentamos fazer o melhor possível. E o jogador tem que estar liberto e tem que estar com a cabeça completamente focada no objetivo dele. Agora,
isso que tu dizes é verdade. As pessoas só olham para a questão do futebol com a questão financeira, a questão do dinheiro. Agora também sabes perfeitamente que nem todos os agentes estão numa posição... Não é fácil a vida do agente. Não é? Há uma percentagem muito pequena dos tais negócios milionários que se falam. Há uma franja muito pequena do mercado que os consegue fazer. E a vida do agente não é fácil. E quanto mais dificultam a vida desse mesmo agente e quanto menos protegem o agente, mais difícil será, porque tens agentes que pegam em miúdos, que tornam o miúdo profissional, que crescem, que fazem crescer o miúdo e depois ficam sem ele. Não estão de forma alguma protegidos. Não é? E esses agentes investem e depois na altura de recolher o investimento que têm e para capitalizar o investimento, não tem qualquer hipótese porque estamos completamente desprotegidos de algumas formas. Mário, principalmente clubes como o Camacho. No Camacho. Aparecem muitos agentes no Camacho. E há agentes... Também se fala às vezes de agentes com quem o clube só trabalha com aquele ou com outro agente. Sim, eu em plena parte concordo um pouco com o Pedro, mas há que realçar a diferença entre agente e o intermediário. Na teoria é tudo o mesmo, mas na prática não acontece isso. Não acontece isso porque ao longo do tempo fomos verificando que o agente ficou um pouco à margem do empresário. Isto é, o empresário hoje em dia, não todos, obviamente, que há bons e maus profissionais, como o Pedro disse, em todas as áreas, prefere por vezes se dar melhor com o clube do que o próprio jogador. Porquê? Porque tem mais, futuramente poderá fazer mais negócios com o clube do que perder um jogador. Porque eu acho que o agente, acima de tudo, tem que valorizar o próprio jogador, mas não é só desportivamente, tem que o acompanhar, nem que seja para a sua imagem familiar, preparar o após-carreira, isto é, o jogador quando termina a carreira, por vezes muitos deles vivem com dificuldades, não têm o acompanhamento do agente, porque ele passou a ser intermediário ou empresário, como possam chamar, e por vezes cria-se aqui, o jogador fica um pouco com algumas ou muitas dificuldades em termos de futuro, porque não é preparado pelo próprio agente. Ok, tu podes me perguntar, mas ele tem que ser preparado pelo gestor de conta. Não é só isso o agente. Então para que serve só o agente? Então coloca um advogado e trabalha com o jogador, porque sabe as leis, sabe tudo, é uma pessoa da sua confiança e não precisa de um agente ou do empresário. Eu acho que o agente tem que o acompanhar mais. E hoje em dia, no meu ponto de vista, no presente, passado presente, como queres chamar, veio-se a perder um pouco isso, veio-se só pensar só no negócio. O empresário pensa muitas vezes só no negócio pessoal e esquece um pouco a parte do jogador. Não direi todos, como é óbvio, porque há maus e bons futebolistas, há maus e bons empresários, não querendo generalizar todos eles, mas isso é um facto evidente. Fomos perdendo um pouco essa essência, digamos, eu sou o agente do jogador porque acredito naquele jogador, vou ganhar dinheiro com aquele jogador, sim, é correto, e tem que o ganhar porque também é uma aposta, por vezes, pessoal do seu bolso, mas hoje em dia o empresário... está a ver que se o jogador é problemático ou já não vai dar tanto do que ele esperava dar para o vender ao dobro ou o triplo do valor que ele apostou, não passa a ser intermediário. Então vamos esquecer vamos apostar mais no clube, porque no clube é que vou fazer os negócios, porque se perder um jogador encontro o outro e vou fazer possivelmente mais um negócio com o clube em que eu não me quero chatear. Eu não me quero chatear com este clube porque tenho a possibilidade de vender ou colocar mais jogadores neste clube. E que o jogador é mais um. Por isso é que está-se a perder e eu quero incentivar um pouco isso, que o jogador precisa exatamente de empresário. O empresário, o agente, eu digo, é muito importante no futebol, liberta, como o Pedro estava a dizer, muitas situações. O jogador, ao fim e ao cabo, tem que se preocupar em jogar futebol, treinar bem, jogar bem, enfim. E essas situações que eu referi há pouco, e não me querendo repetir, está preocupado com a família, está preocupado com algumas situações financeiras no futuro, porque o jogador não é preparado para o futuro. Nunca o foi. O jogador, aquilo que faz, apresentas um contrato à frente, ele assina e nem sabe o que é um ponto e vírgula. Às vezes, não sabe o que é o significado de 3 pontos. Não sabe o que é, enfim, só quer ver o contrato e já está. E por vezes como disse e repetindo, não me canso de dizer isso, nem todos os empresários fazem isso, mas já acontece. Já aconteceu e acontece.
E acho que o jogador hoje em dia tem que estar mais preparado, e o está, mas tem que estar ainda mais atento a essas situações, porque o jogador, ao fim e ao cabo, é o mais enganado de todos. Deco, sente muitas vezes esta situação do jogador ficar desamparado, até às vezes pelos clubes, e ter que agir para ajudar o jogador? Já aconteceu isso? Na verdade, nós damos muita volta ao nome, seja agente intermediário ou empresário. A questão aqui trata do jogador, né? Às vezes muitos clubes também trabalham bem, outros nem tanto. Há muitos jogadores que você depende de que situação você tem que ajudar, porque o jogador não tem nem condições mínimas de treinar. Então, assim, existem várias situações que elas não fogem à regra. Quer dizer, há clubes tão bem organizados, há clubes que até ajudam o jogador em várias áreas, até um pouco essa como o Maniche referiu, há outros que não. Agora, no final de tudo, é o porquê que a relação existe, né? Quando você começa a trabalhar com um jogador, primeiro é porque você acredita, segundo é fazer a tua parte dentro de um trabalho, como nós temos que fazer como agente. Agora, é que eu volto a repetir, nós estamos a falar todas as áreas tem gente de qualidade, tem gente não tanta, mas não discutimos a essência. O agente é preciso, porque muitas vezes o interesse do jogador não é coberto em todas as áreas, principalmente às vezes nas relações com os clubes. Eu acho que é uma relação que ela já nasce com algum problema, porque os clubes é normal quererem pagar menos possível ao jogador, o jogador que tem as suas ambições. Não pode ser um próprio jogador a chegar a um treinador ou o presidente do clube a dizer certas situações que acontecem com ele. Então, acho que isso é um pouco isso, é libertar o jogador desses problemas. E esses problemas envolvem todos esses problemas, às vezes pessoais, problemas, o jogador tem várias coisas que além só do dia a dia do futebol. E eu concordo que acho que o nosso trabalho tem que ser, além de conseguir ajudar o jogador a triunfar enquanto jogador, tentar que ele evolua também como ser humano, como pessoa, que ele aprenda o máximo possível, não só do dia a dia da profissão dele, também no futuro. Agora, isso é que eu falei, cada um tem a sua maneira de pensar e a sua forma de trabalhar e executar da melhor maneira a sua função. Pedro, quando acontece colocar um jogador num clube, obviamente que ele vai para lá pensando que vai ter sucesso no clube, mas por vezes não acontece. E por vezes o jogador é, de certa forma, algo marginalizado, fica sem jogar e às vezes fica sem treinar. Qual é o papel aí do agente na defesa do atleta? Assim, neste caso nós temos dois tipos de papéis. O primeiro é arranjar a melhor solução para aquele momento. E a outra é tentar que o jogador se motive, ou nós tentarmos motivá-lo para um momento de desmotivação natural e de insatisfação que o jogador está a passar por aquele momento. O jogador, há uma coisa que é normal, se tu estás bem, tu queres ser transferido. Não é? Estou num nível fantástico, quero ser transferido. Se estás mal e não jogas, também tens de ser transferido porque não estás a jogar e tens de ser transferido também. Não é? E isto é difícil, tu às vezes conseguires encontrar um meio termo, em que, obviamente, a carreira de um atleta é muito curta, e muito que tenhas 20 anos úteis, tu há sempre 4, 5 anos que tens que queimar da tua carreira, porque os anos de adaptação, os anos quando passas a profissional ou passas uma equipa principal, um ano que tens uma lesão, um ano em que estás meio ano sem jogar, por exemplo, agora a questão do Adrian, em que não estava no programa, em que ele pudesse chegar agora aos 28 anos, em que está no topo da sua carreira e ter que não estar a exercer a sua profissão, e tu tens que estar, nesse momento, tens que estar com eles e arranjar a fórmula, que isto não é uma fórmula exata, mas arranjar a fórmula naquele momento, porque depois estamos a lidar com pessoas e cada um tem uma personalidade totalmente diferente, tens que saber lidar com ele, é totalmente diferente de lidar com ele. E tens que encontrar qual é o ponto de equilíbrio, qual é o ponto de motivação que vais fazer com que o jogador esqueça do problema que está para trás, não é? E que se automotive para enfrentar o sucesso do futuro. E nós aí, nesse caso, somos importantes, obviamente não somos as peças fundamentais, porque isto aqui nós gostamos de dizer que somos os agentes e não somos nós. Porquê? Porque o mais importante no meio disto tudo são eles. Nós, se não tivéssemos jogadores, não estávamos a exercer a nossa atividade.
E eles é que são o foco, eles é que devem ser o foco principal disto tudo. Por isso, se eles são o foco principal disto tudo, se eles não existissem, nós não existíamos também, nós temos que nos libertar de tudo e principalmente nesses momentos menos positivos, estar ao lado deles. Porque um jogador, quando está no topo, as coisas vêm ter contigo, naturalmente. Isso aí não precisas de fazer absolutamente nada. É só pôr mais um zero, menos um zero, uma vírgula ou menos uma vírgula. Agora, os momentos, quando tu vais recuperar o jogador e quando vais tentar ajudá-lo, e nós já tivemos casos desses e vamos continuar a ter, aí é que é o nosso papel fundamental. E o Mani estava a dizer, há bocado e bem, que há muitas pessoas que só são preocupadas no momento da transferência e esquecem-se do jogador durante 3 ou 4 ou 5 anos. E às vezes estão com um jogador, ou então só se lembram dele quando o contrato de representação está a acabar. E é quando o contrato de representação está a acabar, é quando o jogador está no topo. E aí o jogador também percebe, diz assim, não, agora estás a aparecer, agora também não preciso de ir para nada. Isso é normal. Por isso que nós temos que estar no dia-a-dia, nós temos que saber tudo. Nós temos que saber tudo o que é que se passa na vida deles. Nós somos os maiores, acabamos de ser os maiores amigos deles, temos que ser os maiores amigos deles, somos os maiores confidentes deles e temos que ser, e para isso eles têm que confiar em nós. E eles confiando, posso ter certeza que nunca mais te deixam. Não te deixam pelo agente A, B ou C, não te deixam. Porque sabem que nos momentos menos fáceis, não te deixam se forem pessoas normais. Eu estou a dizer não te deixam, nós só falamos de pessoas normais neste caso. Se forem pessoas normais, não te deixam. Se não forem pessoas normais, também passam a selo um dia. Não há problema nenhum. Isso não é o nosso problema. O Camacha pode ser um clube interessante para ter jogadores para lançar para outros patamares. Há também essa intenção. O Camacha ou qualquer clube, como referi há pouco, o empresário é importante. É importante, se for honesto, se for verdadeiro. Um bom empresário não significa que tenha muitos jogadores. Isso não significa ser um bom empresário, ter muitos jogadores. Um bom empresário por vezes, não é exatamente de ter bons jogadores. Pode ter poucos e muito bons jogadores. Isto não tem, o empresário, aquilo que o Pedro estava a dizer, é também antecipar o problema que vai acontecer. Ele referiu-se ao Adrian. No meu ponto de vista, o empresário também tinha que antecipar. Não sei quem é o empresário, nem me interessa. Somos nós. É o Jorge. Então retira aquilo que disse. Não, mas é verdade, é isso mesmo. O empresário tinha que antecipar essa situação com a ajuda do próprio clube. Às vezes eu avisei a minha mulher que ia passar menos 20 dias em casa. Não interessa. Eu antecipei o problema. É igual, eu estou a falar aquilo que é a minha opinião, independentemente de quem seja. Mas o Jorge amanhã vai me ligar. Eu acho também que, lá está, aquilo que eu referi um pouco há pouco, que é o relacionamento humano às vezes é muito importante. O empresário com o presidente, por vezes pode sair grandes negócios, mas por vezes pode sair, desculpa o termo da palavra, uma cagada. Que é aquilo que aconteceu, o jogador ficar sem jogar, o jogador tem 28 anos, como o Pedro estava a dizer, ainda está no expoente máximo da sua carreira, ainda pode fazer muitas coisas, jogador internacional, e perde aí meio ano, não sei. Meio ano. Perde de fazer aquilo que mais gosta de fazer, que é jogar futebol. Enfim, e onde estava essa situação? Porquê é que não se resolveu essa situação antes do que chegar ao último dia das inscrições e não puderam mesmo assim inscrevê-lo? Enfim, são situações que os empresários têm que pensar, que não é não olhar só para o seu umbigo, digamos assim, pensar mais em ajudar o jogador, que é essa a função. O Deco estava a dizer, e bem, a confiança. Quando os jogadores escolhem um empresário, tem que haver, não é só por ele que colocou o Ronaldo, ou o Deco, ou o Pedro, ou o Joaquim, no Manchester United, ou no Barcelona, no Real Madrid, enfim. Não, tem que haver também a confiança, que o Pedro estava a explicar, e bem. Tem que haver essa cumplicidade, não só dentro do campo, mas também fora do campo, que é importante isso. Se o jogador sente-se confiança da pessoa que tem ao lado, não vai trocar pelo aquele que fez a transferência mais cara do mundo do futebol. Eu penso que a confiança, acima de tudo, existe, mas existem empresários que meu Deus. E também existem presidentes, meu Deus, e diretores. E treinadores, seja lá o que for, é o mundo do futebol. Nós não... É que eu digo sempre, não há nada... tenho pouca experiência, estou a começar há 3 anos e meio. Tenho a consciência clara que não há nada que não se faça com trabalho, seja querer ser treinador,
Para ser um grande treinador tem que se trabalhar, tem que aprender, tem que ter talento. Para ser um grande empresário tem que se fazer o mesmo. Para ser um jogador de alto nível tem que sacrificar. Eu acredito que na vida não há nada que não seja com trabalho. Seja sendo empresário, seja sendo o que for. E um jogador dá muito trabalho, né? Um jogador exige muito, exige, é o que nós falamos por muitas vezes, não jogam, não são convocados, não são relacionados, lesões, problemas mais variados familiares, independente muitas vezes, jogadores sem estrutura familiar que possa ser possível fazer esse trabalho que a família deveria fazer, você acaba, por vezes, substituindo essa função. É que, por vezes, o jogador, quando não joga e quando está com esses problemas, em vez de bater à porta do diretor desportivo ou do treinador, liga para o agente, não? Mas é difícil, mas é que é difícil essa relação, porque imagina um jogador que está num momento fantástico e vai chegar a um clube porque por uma razão ou outra quer ser transferido, porque acredita que tem uma proposta melhor. Não tem como, no fundo, o agente ele consegue fazer um pouco esse meio campo, né? Que é que nós falamos, porque o jogador não pode chegar, como que eu sou jogador e vou dizer ao treinador todas as vezes que não estou bem, que quero jogar. Ok, toda a gente quer jogar, mas não vão conseguir. E às vezes é mais uma questão de não é de se conseguir ter uma palavra amiga, conseguir entender, conseguir estar um momento. Às vezes tem jogadores que só querem desabafar, outros querem falar. E isso é um pouco, como eu falei, essa é a nossa função de tentar de alguma forma encontrar esse equilíbrio, mas é só com trabalho. E é o que eu falei, não tem outra, para se fazer uma venda no jogador, não tem como, eu acredito no trabalho, antecipar, falar com os clubes, vender, tentar, é o que eu falei, não tem nada e um grande empresário não vai ser com esquemas, com isso, um grande empresário vai ser com trabalho, não tem, e isso em qualquer outra profissão. E quanto à diferença de trabalhar com os clubes portugueses e estrangeiros, por exemplo? Todos os clubes são diferentes. Em Portugal, como eu falei, para mim continua sendo, para o jogador brasileiro, um mercado fantástico, com alguma dificuldade, com muitos clubes, os clubes menores, não digamos os grandes, tem alguma dificuldade orçamental nesse sentido, porque para encontrar bons jogadores, a realidade nossa não permite os salários sejam altos, então tem que ter muita criatividade, e eu falo que eu dou os parabéns, porque em Portugal conseguem ter isso, conseguem ainda trazer jogadores de qualidade, com orçamento às vezes reduzido, conseguem fazer grandes vendas, tanto os grandes quanto clubes um pouco menores, então isso é um sinal de que trabalham bem, e o que nós temos que fazer é tentar ajudar nisso. Óbvio, depende dos mercados, fomos à Inglaterra, é uma facilidade com que os clubes contratam, que o futebol hoje, os números que se falam é uma coisa assustadora, temos os clubes em Espanha. Então, assim, há diferenças um pouco culturais, mas, no geral, o futebol não tem muito segredo. As pessoas querem jogadores de qualidade, querem jogadores que rendam, querem ganhar, isso seja em Portugal ou fora, isso é uma unanimidade. Pedro, já começa a haver, voltando à China, que é um mercado que eu conheço bem, já começa a haver também muitos jogadores chineses a jogar na Europa e em Portugal, por exemplo. Sim, começa e eles têm que começar a vir para cá para começar a desenvolver também, mas eu não acredito muito nessa... Mas vem para cá pelas qualidades ou vem para cá porque há investidores chineses que depois também querem... É isso que eu estou a dizer, eu não acredito muito nesse método que eles estão a utilizar. Acredito, se tu tens realmente 2, 3 jogadores que têm algum talento e que possam estar aqui junto dos melhores, desenvolver as suas capacidades e ficarem bastante melhor. Agora, acho que é muito mais fácil e eles devem se preocupar mais em levar bons treinadores para lá, e porque aí estão a trabalhar 100, do que trazer 5 para cá e estarem a fazer um investimento só por uma ótica do negócio para depois vendê-los para lá. Porque isso acho que não faz sentido nenhum, não estás a desenvolver. Nem estás a desenvolver os 5 e estás a queimar dinheiro, completamente. Acho que é mais útil investir em 5 treinadores e levar para um clube, treinadores de conhecimento, do que aí estão a trabalhar com 30, 40, 50 jogadores. E aí, tu aí poderes escolher, e isso aí eles já começam a fazer, poderes escolher 2, 3, 4, 5 jogadores que tenham alguma qualidade para atingir o nível que eles entendem para serem jogadores de seleção nacional e trazerem aqui para os países que estão mais desenvolvidos, para eles jogarem com os melhores, porque só com os melhores é que aprendes.
O campeonato chinês e a seleção chinesa têm desenvolvido nos últimos anos, as pessoas falam um bocado da questão dos grandes investimentos que se têm feito, por exemplo, a nível do jogador estrangeiro. Mas o que é certo é que os jogadores chineses têm desenvolvido. E o futebol chinês, hoje a Liga Chinesa está entre as top 5 em termos de público nos estádios. Eu também são muitos, obviamente, mas há 7 anos atrás também eram muitos e a capacidade do estádio e a lotação dos estádios aumentou em 50%. Desculpa, no número de espectadores a lotação foi a mesma, mas a lotação aumentou em 50%. E isto leva a um facto que eles perceberam o seguinte: vamos trazer para cá grandes figuras do futebol mundial. Os miúdos começam a ver, começam a assistir, começam a ir com os pais ao futebol, começam a gostar do futebol e começam a jogar desde miúdos. E o investimento deles foi muito nessa ótica. Às vezes as pessoas pensam, os clubes chineses, a maior parte deles, têm dado lucro. Tem dado lucro porque tem grandes investidores, obviamente tem donos, mas depois tem muitos patrocinadores. E um patrocínio na China, não estamos a falar de um patrocínio ao que estamos a falar em Portugal. Um clube na China foi vendido, que não vou dizer o nome agora, um clube na China foi vendido, 30% do clube foi vendido por 730 milhões de euros. Por isso o dinheiro aparece, não há problema nenhum. Agora, esta questão do jogador chinês, acho que foi muito importante os jogadores, os que foram para lá para trabalhar e para desenvolver, e para ajudar aquele campeonato, obviamente. E foram para lá grandes estrelas mundiais. Os miúdos começaram a gostar, os clubes começaram a ter. Eu ia ao futebol e não via ninguém nos estádios. E não via miúdos, não via famílias, não via meninas, principalmente meninas também não via. Agora já começas a ver, a mesma frequência dos estádios na Europa é a mesma frequência que tens nos estádios lá. E acho que isso é extremamente importante. E essa questão, voltando à questão dos jogadores chineses, para virem para cá, venham para cá para desenvolver e se forem uma mais-valia, não só também para os clubes cá, não é? Que para já ainda tem sido um bocado difícil, mas também para eles aperfeiçoarem para chegarem ao nível de topo. Agora, mandar para cá, para vir, mandar caminhões, para não falar em aviões. Não, é por isso que eu disse caminhões, que era para não usar as mesmas... Ainda pode ter direitos mas para o Camacho tem que ser de avião, portanto, tem que ser mesmo de avião. E fazer 2 escalas. Não há hipótese de ver chineses do Camacho. Há sempre hipótese, como o Pedro estava a dizer. que venha caminhões. Não, acima de tudo tem que haver qualidade, como o Pedro estava a dizer. Se for bom para ambas as partes, é como tudo, obviamente o Pedro explicou muito bem, isto, por vezes para colocar os jogadores tem um porquê, e todos nós aqui na sala sabem o porquê. É negócio, o futebol é negócio e agora se for bom para ambas as partes, que é o mais importante, junta-se tudo ao agradável. Penso que acima de tudo tem que haver coerência, tem que haver transparência nas coisas que fazemos e o Camacho, obviamente, que é um clube da CNS que tem a condicionante também de manter os jogadores madeirenses. Só podemos usar 2 jogadores do continente ou estrangeiros, temos essa condicionante para valorizar, lá está, o jogador da casa, o jogador madeirense, digamos, e que é uma preocupação, quem investe, mas ao mesmo tempo estávamos preparados para isso. É uma adaptação que nós estamos a incutir também no governo para tentar desbloquear o mesmo, para dar mais ênfase ao nosso projeto. Mas não é fácil porque são regras, são leis que nós temos de estar habituados a ela e como o Deco estava a dizer, e só com trabalho e com confiança podemos ultrapassar as dificuldades que nos podem surgir. Quiçá o Pedro colocar lá um ou outro jogador chinês que possa nos ajudar ainda no nosso orçamento, que é isso que o Pedro estava a dizer, e colocar na formação, porque na formação já não... Lá está, isso é ridículo, porque temos a condicionante da equipa principal, mas na formação, que é o mais importante do meu ponto de vista, não temos essa condicionante. Poder colocar 10 chineses ou 20 ingleses, o que fosse, entendes? Por isso é que eu gosto muito do Barcelona nessa parte, porque para além de apostar muito na formação e ter muito êxito na formação, prepara acima de tudo o homem e o profissional para o futuro. Preparar o homem para o futuro e o profissional. Hoje cada vez o jogador é visto mais jovem. É capaz de se olhar para um miúdo de 14 anos e ver que está ali um grande jogador, ou há muitas dúvidas, porque depois aos 15 ele já está diferente, aos 16, e vai sendo até atingir a... Na verdade, eu acho que isso é um problema, mas por vezes, até porque eu tenho filhos e
já com 17, 15, 13, e eu vejo um pouco o acompanhamento deles enquanto ser humano, enquanto adolescente. E eu acho que hoje há que ter algum cuidado com a forma como se olha para esse tipo de situações. Às vezes, olhar para um jogador aqui, nós acreditamos ter um talento, mas vai passar por várias fases, do desenvolvimento, e criar uma expectativa muito grande, por vezes é ruim. Tem vários casos que já vemos, jogadores, crianças, adolescentes com talento, levando uma vida totalmente profissional, com exigências ao mais alto nível, tanto da parte dos pais, ou do agente, ou que esteja, do clube. Não é fácil, porque nós lidamos como eu falei, que para mim são crianças, né? E o mundo do futebol, por vezes, tem criado cenários assim, e temos perdido muita gente para o futuro. Falta aquele menino de rua a jogar futebol? Há muitas academias, eu muitas acho que escolas. no Brasil tem acontecido, pela própria violência, tem diminuído cada vez mais os jogadores, né, de rua. As academias hoje tomaram conta. Portugal também tem muitas academias, tem muitas escolas de futebol. O que eu digo é a expectativa dá para se ver, sim, que tem talento, mas, como eu disse, não passa de ser de talento, e tem que tomar algum cuidado na forma da gestão disso, até porque, o que eu falei, são adolescentes, e mesmo tendo talento, não sabemos o que vai acontecer no futuro. Sim, mas isso do talento tem muito a ver também com os formadores que as equipas têm nos seus clubes, porque há formadores nas camadas jovens, muitos deles nos grandes até, pensam mais em ganhar e não formar o miúdo. Sim, mas hoje em dia acontece muito isso. Nós, como estamos numa equipa grande, a obrigatoriedade de passar a mística é ganhar, e esquece de formar o miúdo. Porque hoje em dia, um treinador numa equipa principal não tem que perder muito tempo para ensinar o que é dar a bola e vai nas costas, entende? Isto faz parte do formador, porque há muitos maus formadores ainda, e isso é grave do meu ponto de vista. Apesar, eu disse o Barcelona, o Sporting também é conhecido por ser uma academia fantástica e forma muitos jogadores, e tem formado por aí fora, mas acontece que o problema também, por vezes, o jogador do ter talento ou não ter talento, isso não tem nada a ver com o agente. Tem a ver muito também com o formador, que incute exatamente, pode incutir a mística, sim, mas também tem que o ensinar, tem que perder tempo com o miúdo. Mas o que eu estou a dizer é que, na verdade, o que eu acredito é que há há jovens que têm talento e criam-se uma expectativa que talvez isso é ruim, porque acho que um adolescente de 13, mas quem 14 cria anos... essa expectativa? Às vezes é o agente. Os pais, o próprio clube, tem muito... Às vezes o agente até prejudica ainda mais em colocando nem sempre. Coisas ao miúdo nem sempre. Nem sempre. Mas hoje em dia há pais deixando de trabalhar aos 13 anos. Sim, mas é o agente que diz, olha, não trabalha com o teu filho, vai ter... Não é, por acaso não é. Mas há muitas vezes há acontece. casos e casos, o que eu estou a dizer é que a questão é como se lida com isso, seja da parte do clube, seja da parte do agente, seja da parte dos pais. O problema não importa de onde ele vem, é um problema. De onde é a origem não é o que importa. O que importa é que isso é um problema quando se trata de um adolescente com exigências no jogador profissional. E muitas vezes o talento acaba por não se desenvolver porque a pressão e a forma como olha, e a forma como ele tem, isso acaba por ser prejudicial. Essa é a minha opinião. Como é que vocês entendem, se sim ou não, na ótica do investidor num clube, o clube ter uma equipa de scouting própria, que não esteja dependente de diretores desportivos ou de treinadores principais? Essa é a questão para o Manis. É a mesma questão que coloco à área do empresariado. Se vocês, como empresários, acham que é importante, se têm ou não têm, uma equipa de scouting nas vossas estruturas? E com certeza, dentro de uma estrutura hoje que quer trabalhar com jogadores e descobrir jogadores e talentos, se não tivermos um mínimo de organização a nível de scout, é impossível. Um clube como a Camacho, eu refiro-me ao meu, é um clube com limitações. Não pode ter um scouter como tem o Colónia, como eu joguei na Alemanha, que é um dos melhores do mundo, no meu ponto de vista. Enfim, é sempre aberto. O empresário, o scouting é importante. O mais importante para o clube
aceitar algumas condições que o agente, neste caso, coloca, que é tentar colocar um melhor jogador, um jogador esse que nós pretendemos e que nós precisamos. O scouting, obviamente, que é importante para isso mesmo, mas como um clube como a Camacha, ter um scouting ajuda para também tentar fazer alguns negócios, digamos assim, porque é difícil vender um jogador com valores que nós estamos habituados na CNS, mas sim para descobri-lo, acima de tudo, em equipas que tenham os mesmos objetivos que a Camacha, para depois transportá-los para outros patamares, ou mesmo emprestá-los para tirar alguma mais-valia desse próprio jogador. Obviamente o scout e o agente é importante a qualquer clube. A nossa função é diferente da função do scouting do clube, porque o scouter do clube muitas vezes descobre o miúdo nas escolas e descobre o miúdo nas ruas e vai trazê-lo para um clube. Nós, e isso dá o mérito total aos scoutings dos clubes, e devem ser cada vez mais aperfeiçoados e devem ter cada vez mais gente no mercado à procura dos jovens talentos. Nós já não, nós aproveitamos o trabalho de base que foi feito pelos scouters, porque nós só acompanhamos os miúdos quando eles já estão a jogar. Nós só acompanhamos o miúdo quando ele está a exercer a prática desportiva. Agora, os scouters dos clubes muitas vezes descobrem miúdos onde nós nunca lá andamos. Isso tem, e mérito seja feito a quem os descobre. Agora, nós o que fazemos mais é achar que aquele atleta pode chegar ao nível A, B ou C, e nós aí termos o interesse em o representar. O nosso scouting é diferente de um scouting de um clube. E dou muito mais mérito, sinceramente, ao scouting que é feito nos clubes do que propriamente os que são feitos na nossa atividade. Porque quem descobre realmente os atletas de base são os clubes, não somos nós.